Olá, a forma como aprendemos está a mudar de uma maneira, uau, radical. É talvez uma das maiores revoluções de sempre. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos perceber juntos como é que a tecnologia e, bem, as novas exigências do mundo estão a virar do avesso o futuro da educação. Então, para começar, fica aqui uma pergunta que é mesmo o centro de tudo isto. Pensem bem, se as máquinas já conseguem memorizar factos e executar tarefas, o que é que sobra para nós, os humanos? Esta pergunta, pois é, está a obrigar-nos a repensar basicamente tudo o que achávamos que sabíamos sobre a educação. Ok, vamos lá a fundo nisto. A verdade é que estamos mesmo numa encruzilhada, num ponto de viragem. Aquele modelo antigo, sabem, de sentar e ouvir, de simplesmente receber informação, está a ficar completamente ultrapassado. A questão agora já não é tanto o que é que se sabe, mas sim o que é que se consegue fazer com esse conhecimento. E olhem, que isto não é uma ideia de um grupo de futuristas, não. O consenso é claro, é geral. Especialistas de todo o mundo estão a dizer o mesmo. A digitalização, a inteligência artificial, tudo isto está a abanar os alicerces do ensino como o conhecíamos. O mercado de trabalho está a mudar a uma velocidade, alucinante. A educação, simplesmente, não se pode dar ao luxo de ficar para trás. Então, se decorar coisas já não é o mais importante, qual é a alternativa? O que é que se deve ensinar? Bem, a resposta parece estar no desenvolvimento daquelas qualidades que são mesmo nossas, unicamente humanas. Aquilo que a tecnologia, pelo menos por agora, tem muita dificuldade em imitar. E o mais curioso é que estas competências não são propriamente uma novidade, pois não? O que mudou foi a importância delas, que disparou. Estamos a falar de coisas como o pensamento crítico, que é fundamental para conseguirmos navegar neste mar de informação e desinformação. A criatividade, para encontrarmos aquelas soluções que uma máquina pura e simplesmente não consegue imaginar. A colaboração, claro, para trabalharmos com pessoas de todo o mundo. Se juntarmos a isto a capacidade de resolver problemas e de nos adaptarmos, bem, este é um novo kit de ferramentas essencial para o futuro. Um futuro que, na verdade, ainda estamos a construir. Mas, atenção, há aqui um risco, e é um risco real. Ao focarmos tudo nestas competências para o mercado de trabalho, corremos o perigo de reduzir a educação a uma espécie de linha de montagem de trabalhadores. Esquecemos-nos da sua dimensão mais humanista. Porque, no fundo, educar também é sobre aprender a apreciar a arte, a entender a nossa história, a debater ideias e filosofia. É sobre formar cidadãos completos, conscientes, e não apenas peças numa engrenagem económica. E claro, a tecnologia é, sem dúvida, o grande motor de toda esta mudança. Mas o papel dela é complexo. É uma espada de dois gumes, vá. Uma ferramenta super poderosa, mas que também traz consigo riscos que não podemos ignorar. Vamos olhar para a inteligência artificial, por exemplo. Por um lado, o potencial é incrível. Promete uma aprendizagem super personalizada, adaptada ao ritmo de cada um, mas por outro lado, como é que se avalia um trabalho que foi feito com a ajuda de uma IA? Fica complicado, não é? Isto obriga-nos a repensar completamente os modelos de avaliação e, talvez o mais importante, é ensinar como usar estas ferramentas de forma crítica, ética e responsável. Depois temos o ensino híbrido, o famoso blended learning, que basicamente mistura o presencial com o online. A flexibilidade que isto oferece é brutal. Mas, claro, exige uma mentalidade completamente nova, o estudante tem de ser muito mais autónomo e responsável, e o professor deixa de ser um mero transmissor para se tornar num guia, num mediador da aprendizagem. E o que dizer de tecnologias como a realidade virtual e aumentada? O potencial aqui é, uau, de ficção científica. É possível simular cirurgias, visitar ruínas romanas sem sair da sala, praticar profissões de risco em ambientes totalmente seguros. Mas, e é um grande mas, os custos de implementação e o acesso são barreiras gigantes. O grande risco é que estas tecnologias maravilhosas, em vez de abrirem portas a todos, acabem por cavar um fosso ainda maior entre quem pode pagar por elas e quem não pode. Portanto, o ponto-chave de tudo isto é que, apesar de estarmos a falar tanto de tecnologia, a transformação mais importante, a mais profunda de todas, acontece nas pessoas. A tecnologia é só uma ferramenta. A verdadeira mudança está na forma como os professores e os estudantes vão ter de reimaginar os seus próprios papéis. E esta imagem acho que resume isso na perfeição. O professor está a deixar de ser aquela figura que detém todo o conhecimento, o transmissor, para se tornar numa espécie de designer de experiências de aprendizagem. É uma ideia gira, não é? A sua função passa a ser a de criar os ambientes, os desafios, os projetos, onde os alunos possam, eles mesmos, desenvolver as suas competências. E claro, do outro lado da moeda, o mesmo acontece com o estudante. Já não pode ser um receptor passivo a simplesmente absorver a informação. O novo papel exige que seja um agente ativo, que seja responsável pelo seu próprio caminho, que se envolva na resolução de problemas a sério
No fundo, a aprendizagem passa a ser algo que se faz e não algo que simplesmente se recebe. E no meio de toda esta revolução digital e de novas competências, há uma prática que, curiosamente, permanece absolutamente fundamental. Uma prática que até pode parecer antiga: a leitura aprofundada. Pensem nisto. Num mundo que nos bombardeia com notificações e estímulos rápidos, a capacidade de nos sentarmos, de nos concentrarmos e de lermos algo em profundidade é mais vital do que nunca. É esta capacidade que constrói as bases da concentração e da interpretação que são essenciais para o pensamento crítico. Muito bem. Vamos então arrumar as ideias e juntar as peças do puzzle. O que é que podemos concluir disto tudo? Se calhar a principal ideia é que o futuro da educação não é uma escolha de ou tecnologia ou humanidade. Não é uma coisa contra a outra. Pelo contrário, é uma procura constante por um equilíbrio inteligente entre as duas coisas. E este caminho em frente pode ser resumido em 4 pilares que parecem ser consensuais. Primeiro, temos de dar prioridade àquelas competências que nos tornam humanos. Segundo, integrar a tecnologia, sim, mas de forma consciente. Usá-la como uma ferramenta, não como um fim em si mesma. Terceiro, e isto é crucial, garantir que ninguém fique para trás. A tecnologia não pode servir para aumentar as desigualdades. E por último, o quarto pilar. Nunca nos podemos esquecer da dimensão humanista. A educação tem de ser sempre mais do que apenas um treino para arranjar um emprego. E assim fechamos o círculo e terminamos onde começamos, com uma pergunta. Por que este equilíbrio entre o que é humano e o que é tecnológico não é uma coisa para o futuro distante? Já está a acontecer. Agora mesmo. E a questão que fica no ar, para todos nós, é esta. Será que estamos mesmo preparados, como pessoas, como sociedade, para esta transformação tão profunda? A reflexão, essa fica em aberto.